Dando continuidade ao nosso comentário sobre a teoria da relatividade, é interessante dizer e esclarecer que a teoria da relatividade, na realidade, teve duas etapas. A primeira etapa foi a etapa da chamada relatividade restrita, em que o Einstein apenas coloca a velocidade da luz, o conceito de espaço e tempo. Depois ele desenvolve a teoria da relatividade geral, em que ele vai incluir o conceito de gravidade. Gravidade é um conceito que todos nós temos. Se a gente estiver segurando um objeto e largar, ele cai. A teoria da mecânica até então, devido a Isaac Newton, explica, conceitua a relação física-matemática da gravidade. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância. É a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Mas como e por que a gravidade acontece, isso a física não explica. A física não tem como dizer por que isso acontece. E na teoria da relatividade geral, o Einstein tenta dar uma explicação. E a explicação que ele dá é que um corpo massivo, bastante massa, ele distorce o espaço no seu entorno. E ao distorcer como um grande peso num colchão de espuma, as partículas, os corpos no entorno, tendem a ir para esse corpo, devido à curvatura do espaço provocada pelo corpo de maior massa. A comunidade científica gritou: isso é ficção científica. Isso aí tem que ter alguma comprovação para isso. E a comprovação poderia vir dos efeitos naturais chamados eclipses solares. Por quê? No eclipse solar, a Lua passa entre o Sol e a Terra, escurece o Sol, ou tapa naquele ponto a propagação da luz solar, e o dia vira noite. E próximo à coroa solar aparecem as estrelas, que não eram vistas por causa da luz solar. Mas se a luz solar é fechada, a gente vê as estrelas próximas ao Sol. Então a luz da estrela que passa próximo ao Sol, pela teoria da relatividade geral de Einstein, deveria curvar-se, devia ter uma deflexão. E isso só seria possível ser verificado nos eclipses solares. Então, em 29 de maio de 1929, houve a notícia de que haveria um eclipse total do Sol. E os cientistas começaram a pesquisar onde esse efeito seria melhor visualizado. E chegaram à conclusão de que seria na Ilha do Príncipe, Porto Príncipe, na África, e em Sobral, no Ceará, aqui no Brasil. Então a Academia de Ciências da Inglaterra se mobilizou e deslocou vários equipamentos, vários telescópios, grandes, menores. Uma parte foi para Porto Príncipe
e a outra parte veio para Sobral. E no dia 29 de maio, o tempo começou meio nublado. E o pessoal ficou um pouco triste, preocupado, porque o fenômeno não poderia ser totalmente, plenamente observado. Mas aqui, em Sobral, no Ceará, o tempo começou a abrir. Lá em Porto Príncipe, eles até fotografaram, tiraram algumas fotos, mas o tempo sabotou o trabalho deles numa boa. Mas aqui em Sobral, o tempo abriu. Mais ou menos às 9 horas da manhã, a lua começou a passar na frente do sol. Começou o dia a escurecer. O eclipse durou 5 minutos. Dizem o pessoal que o galo cantou porque achou que já estava anoitecendo e que o pessoal começou a correr para as capelas porque o fim do mundo estava chegando, o apocalipse ia acontecer. Era só o eclipse solar. E quando a lua cobriu o sol, aquela coroa totalmente escura, tudo escuro, as estrelas começaram a ser vistas. Estrelas próximas à coroa do sol. Eles fotografaram tudo que puderam e conseguiram fotografar 27 estrelas. 12 parece que ficaram muito boas, muito interessante. Fotografou, terminou o eclipse, eles foram para a Inglaterra e o raio das estrelas se desviaram. E foi um corre-corre, porque aquele desvio era um indício muito forte da validade da teoria da relatividade. Posteriormente, outros eclipses foram pesquisados e também fotografados, mas o primeiro que evidenciou que a teoria da relatividade fazia sentido foi essa de Sobral, no Ceará, no Brasil. A partir daí, a teoria da relatividade, tanto a restrita como a geral, começaram a ganhar status de teoria da física. E hoje em dia, a teoria da relatividade é um instrumento extraordinário para o estudo do macrocosmos. Bem, esses comentários é só para que nós aqui da escola Logos tenhamos uma referência. Isso aqui não é uma aula de física, não é uma aula acadêmica. É apenas informações, comentários. E se você gosta de física, se você gosta de matemática, se aprofunda um pouco mais nisso, busca isso na internet, tem muita coisa, muitos detalhes interessantes. Quem sabe você venha a ser um estudioso desse assunto para entender esse cosmos criado pelo nosso Deus. Deus vai permitindo que a gente vá tomando posse dos conhecimentos, das evidências de que esse cosmos, tanto macro como micro, não é coisa criada ao acaso, é coisa matematicamente feita, corretamente certa, inteligentemente idealizada. O pessoal que defende o caos, que defende uma estrutura ao acaso, fica
em papos de aranha, como se diz, quando essas evidências de estrutura, de matematicamente perfeito, são evidenciadas. Espero que essa terceira etapa do nosso estudo, da nossa conversa, tenha sido de proveito para vocês, agregando algumas informações, mas principalmente tentando levantar a bola para vocês irem diretamente buscar. Tem muito vídeo interessante, não só com palavras, mas com imagens, com figuras, com referências mais precisas. Que nós estamos falando aqui de improviso, falando de uma maneira livre. Se você gosta, se você se interessa, e espero que sim, vá buscar. Tem muita coisa interessante. E se nós estamos na linha teológica de crer no que parece ser evidente, de um Criador, de uma inteligência criadora, que a nossa referência básica, a Bíblia, diz que só o nécio, só o bobo, o louco, diz não a Deus. Nós podemos ter dificuldade em entender, e não vamos entender perfeitamente, a não ser através da revelação dada, como é o status pessoal desse Deus em que cremos. Para mim, Jesus foi simples, direto e objetivo para não criar problema. Deus é o Pai que está nos céus. Fim, conversa encerrada. Vamos nos referir a Deus como nosso Pai que está nos céus. O resto é o resto. E vamos começar a entender esse Deus através dos ensinamentos do grande mestre de Nazaré, Jesus Cristo. A paz dele fique com todos nós. Até a próxima.